Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Isabela e hoje a gente vai falar de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Antes de começar a aula de hoje, a gente tem que gravar alguns conceitos importantes. O primeiro deles, o que é uma grandeza? Uma grandeza é aquilo que pode ser medido. Como, por exemplo, o relógio. Ele mede as horas, os minutos e os segundos, ou seja, horas, minutos e segundos são grandezas. Assim como o velocímetro do carro mede a velocidade, e a fita métrica pode medir a altura e a distância das coisas. Outro conceito importante para a aula de hoje é o conceito de razão. Razão é o que a gente usa para comparar duas grandezas. Por exemplo, certa empresa tem 20 funcionários do sexo feminino e 16 do sexo masculino. Podemos obter a razão entre essas quantidades da seguinte maneira: a gente vai fazer uma fração entre elas, porque a gente está comparando duas grandezas. Então, nós temos na parte de cima o número de pessoas do sexo feminino e na parte de baixo o número de pessoas do sexo masculino. Como que a gente lê isso aqui? A gente lê que 20 está para 16. Se a gente simplificar, fica 5 quartos, ou seja, 5 está para 4. É a forma que a gente tem para fazer uma comparação em forma de razão. Se eu fizesse ao contrário, por exemplo, 16 para 20, estaria errado? Estaria certo da mesma forma. Só que a diferença é que você vai ler que 16 está para 20, assim como 4 está para 5. São frações inversas, que elas comparam a mesma grandeza, só que de forma diferente. Começando nossos estudos, vamos lá na nossa primeira situação. Uma fábrica mantém jornada de trabalho de 6 horas para seus funcionários, e com essa jornada a produção mensal é de 160 mil produtos. Essa mesma fábrica consegue produzir 240 mil produtos se manter a jornada de trabalho por 9 horas, e 320 mil produtos se os funcionários trabalharem por 12 horas. Para a gente fazer um exercício de grandeza, a primeira coisa que a gente vai fazer são marcar quais são as grandezas do exercício. Nesse caso, a gente vai marcar tudo que está sendo medido, que são as horas e os produtos. Então, nós temos 6 horas, 160 mil produtos, 240 mil produtos, 9 horas, 320 mil produtos e 12 horas. Essas são as grandezas que são dadas no exercício. Para a gente organizar tudo, a gente vai colocar tudo numa tabela, dividindo, no caso, em tempo e produtos, que é o que está sendo medido. O tempo em horas e o produto na casa dos mil. Então, em 6 horas, os funcionários conseguem produzir 160 mil, em 9 horas conseguem produzir 240 mil, em 12 horas 320 mil. Num exercício de grandeza, a gente tem que se perguntar para as grandezas o que está acontecendo com elas, se elas estão aumentando ou diminuindo. No caso, o que está acontecendo com o tempo? Ele está aumentando, certo? De 6, 9 e 12. O 6 está aumentando na casa de 1,5. Então, nós temos um mais aqui. O que acontece com os produtos? Eles também aumentam de 160, 240 e 320. Se a gente fizer as contas, a gente vai ver que também é por 1,5. Então, nós temos outro mais aqui. Isso significa que são grandezas diretamente proporcionais. Por que são grandezas diretamente proporcionais? Porque os dois aumentam na mesma proporção. Dando o significado ao termo, duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento da medida da primeira gera um aumento na medida da segunda, ou quando a diminuição da medida da primeira gera uma diminuição na medida da segunda. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Diretamente porque os dois aumentam e proporcionais porque são na mesma proporção, na casa de 1,5. Se a gente multiplicar o 6 por 1,5, 160 por 1,5, a gente vai achar os próximos valores. Ok? Então, combinando, sempre que a gente tiver dois sinais iguais, ou seja, se os dois estão aumentando ou os dois estão diminuindo, são diretamente proporcionais. Agora, nosso segundo exercício. A distância entre duas cidades é de aproximadamente 300 km. Um veículo com velocidade média de 50 km por hora gastou 4 horas para fazer esse percurso. Caso ele dobrasse a velocidade, ou seja, 100 km por hora, o tempo gasto seria de 2 horas. Se a velocidade for 200 km por hora, ele levará 1 hora. Assim como nos outros exercícios, nós vamos marcar as grandezas. Mas lembrando, nesse caso, a distância ela não é considerada uma grandeza. Por quê? Porque ela não está sendo medida, ela é um valor fixo. Então, como grandeza que a gente considera é tudo que está sendo medido naquele momento, a distância não vai ser marcada como uma grandeza, ok? Agora vamos marcar o que está sendo medido, que é a velocidade e o tempo. Vamos lá, em 50 km por hora, 4 horas, 100 km por hora, 2 horas, 200 km por hora e 1 hora. Vamos montar nossa tabelinha. Montando nossa tabelinha dividindo em tempo e velocidade, quando o motorista gasta 4 horas, quer dizer que ele fez o percurso em 50 km por hora. Quando ele gasta 2 horas, ele fez o percurso em 100 km e quando ele leva 1 hora, ele fez o percurso com 200 km por hora.
Assim como no outro, a gente vai se perguntar o que está acontecendo com as grandezas. O tempo ele está diminuindo, certo? Pela metade. Primeiro é 4, depois é 2, depois passa a ser 1. Então, eu tenho um sinal negativo porque ele está diminuindo, ok? E o que acontece com a velocidade? De 50, ela passa para 100 e depois para 200. Ela está dobrando, né? 50 para 100 e 100 para 200. Ela está aumentando. Se ela está aumentando, nós temos uma divergência aqui dos sinais, certo? E se nós temos uma divergência, é uma grandeza inversamente proporcional, como a gente tinha visto no slide anterior. E o que é uma grandeza inversamente proporcional? Duas grandezas são chamadas de inversamente proporcionais quando o aumento na medida de uma delas faz com que a outra medida seja reduzida na mesma proporção. Lembrando que proporção tem a ver com a quantidade que aumenta ou diminui. Nesse caso, ela aumenta o dobro ou diminui pela metade, ok? Vamos começar os exercícios. Nosso primeiro exercício será sobre os smartphones. Vamos lá. Para atender a alta demanda em smartphones, uma fábrica decidiu aumentar o número de produtos produzidos diariamente. Para isso, ela investiu em mais 5 máquinas, totalizando 8 máquinas. Ou seja, antes eram 3 máquinas, agora passaram a ser 8, né? Porque ela investiu em mais 5. Sabendo que eram produzidos diariamente 750 smartphones, haverá um aumento na produção diária de... E aqui nós temos as alternativas. Então, vamos marcar as grandezas igual nos exercícios. Nós temos as máquinas e os smartphones. No caso, eu marquei 5 máquinas, mas a gente sabe que são mais 5 máquinas. Então, anteriormente eram 3 e agora passaram a ser 8, que também vai ser marcado. E também temos o número de smartphones. Vamos montar nossa tabelinha, porque esses foram os dados que nos deram. Tendo nossos dados dividindo número de máquinas e número de smartphones, nós temos anteriormente 3 máquinas, que produziam 750 smartphones, e agora a gente tem 8 máquinas, que vai produzir um certo número de smartphones que a gente não sabe ainda, e a gente vai ter que calcular. Como é que a gente vai calcular isso? Para a gente saber como calcula, a gente vai assistir a nossa próxima aula, que vai ser sobre a regra de 3. Que o que é uma regra de 3? É o princípio fundamental das grandezas, e que cai na grande maioria dos vestibulares e provas que vocês vão ver pro resto da vida de vocês. Ok? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Lembrando que o nosso vídeo de regra de 3 vai estar aqui na descrição e você pode acessar à vontade para você continuar o nosso estudo sobre grandeza. Ok? Muito obrigada. Um abraço.